A vela é algo só pra elite e só quem é rico pode ter um barco. Eu escuto tanto isso e às vezes em alguns lugares até pode ser, mas não precisa ser assim. Há muita gente simples e que trabalha duro e vive a náutica intensamente. Inclusive na última pesquisa que eu fiz em 2022 com as pessoas que moram a bordo, tem na média um custo de vida mensal para um casal de R$ 4.500, R$ 4.650 eu acho que era. O que é parecido com a média de uma grande cidade. Isso foi há 2 anos atrás, que tem uma inflação acumulada aí, e também isso é na média. Há pessoas que vivem com muito mais e com muito menos. E qualquer tentativa de responder essa pergunta com um único número é uma simplificação que serve para alguma coisa, mas é bem grosseira. Logo que eu cheguei em Vitória, uma pessoa que mora em um veleiro por aqui, na Curva da Jurema, foi um dos primeiros a me ajudar, indicado por um dos sócios do Yacht Clube do Espírito Santo. O Pato, como eu conheci do César, trabalha de segurança no Yacht Clube e mora aqui bem pertinho, indo trabalhar de canoa todos os dias. Além de trabalhar como segurança, ele é mergulhador, marinheiro e cuida de alguns barcos por aqui. Ele mora em um barco clássico que foi abandonado por um velejador americano que acabou falecendo aqui em Vitória. Depois de várias reviravoltas, o barco ficou com o clube, e o César comprou ele com o suor do seu trabalho. Uma vida simples, honesta e que diz muito sobre as pessoas que fazem a náutica acontecer e que vivem ela também intensamente. Não tenho certeza, mas acho que esse aqui é o metro quadrado mais caro de Vitória aqui na volta, né? Que maravilha. O morador do JN Jesus de Nazaré, a galera fica dizendo, não, você não mora mais aqui, você mora na Praia do Canto. Eu falo, não moro na Praia do Canto, eu moro na água. É diferente. Tem vista pra Praia do Canto. Tá ali, ó. Aqui, meu amigo, o meu quintal é muito grande, entendeu? E bom que você tá no lado do trabalho, né, cara? Você pega o caiaque ali, sai daqui... leva 5 minutos, sei lá. Eu acho que não chega nem a 5 minutos, porque é rapidinho, cara, entendeu? Daqui lá no iate lá, né? E quer dizer, ó, uma vez cumprindo a minha escala, eu faço, né, o sistema de volta, né? Já chego aqui meio tonto já de sono, né? Pega um galãozinho, toma uma chuveirada, como um chuveiro, né? Um galão daqueles 5 litros que eu carrego sempre. Se você me ver, eu tô sempre no caiaque com 3 galões aqui. Aqui nunca falta água. Sim. Sempre quando você vem já traz um pouquinho. É, porque o laço é feito com água, como os grandes navios, né? Tem 3 no compartimento do caiaque de lá de popa, né? E um ali no meio das pernas ali. É 20, gasto 1, quer dizer, tem mais... Tem 15 litros lá sobrando. E marco também, por exemplo. Bombordo, vermelho, né? Tampa vermelha. E boreste verde. No caiaque? Não, aqui embaixo do banco, ali onde fica guardada a água, né? Os galões. Aí eu vou consumindo os galões, né? Tá marcado. A água nova que vai chegando eu vou colocando na frente. Eu tenho uma marcação que eu vou gastando. Essa água vai se renovando praticamente toda semana. Vamos conhecer lá dentro? Vamos. É um pouquinho bagunçado, tá? Mas e você, como foi a tua primeira experiência no mar com teu pai, assim, pescando? Meu pai, segundo meu irmão, né? Eu perdi meu pai muito cedo, né? Eu deveria ter uns 5 a 6 anos, né? Segundo, aí as memórias vão se esvaindo, né? Sim. Meu irmão falava que o pai pegava assim, os filhos jogavam na água, botava um cabinho e ia remando, jogava os filhos na água, você tinha que nadar pro barco. Aí quando você estava quase chegando no cabinho, na corda, né? O cabo ele remava mais forte. A turma tinha que remar, tinha que nadar, cara. Então é tudo. Quando ele via que estava cansando, ele pegava a mão, botava na borda do barco e deixava descansar. Ele tem aproximadamente uns 20, 27 anos. Ah, então eu pensei que ele fosse mais velho, não é tão antigo. Não é tão velho, não. E eu tive que cortar o mastro que deu problema. Eu tinha uma trinca, um podre, né? Aí eu conversei com vários amigos, e os amigos dele do iate, Manuel Porto, aquela turma toda, falou, cara, corta e põe outro. Põe de alumínio não, porque era de argola, né, o sistema antigo, né. E meu pai era jangadeiro no Nordeste, então meu pai era aquele sistema simples, entendeu? Sim. Passa um cabinho, né, é uma coisa fácil de fazer. Antigamente eu tinha essa facilidade, não, de catraca, né, tudo. Em vez de guincho, tinha um negócio chamado cabrestante. Isso mesmo. Era tudo na base da força mesmo, do book mesmo. Pô, então você tá forte aí, cara. Aí, cara, porque o meu, como diz, o meu transporte é o caiaque. Sim. E eu costumo usar esse botinho aqui que é o chamado pesadão. Esse bote, se encalhar ali, só eu remo no sistema de catraia, né? Antigamente Vitória não tinha
não tinha pontes, né? A primeira foi o Florentino Navios, mas o transporte de Vila Velha e Vitória, principalmente ali no Porto, né? Tinha o sistema de catrais. Eu, quando era garoto, eu ia pro centro da cidade de bicicleta, né? Ficava sentado lá no parapeito lá da beira-mar e olhando eles atravessarem. Se via as manobras dos catraeiros, era extraordinário. Mas aí tu sempre trabalhou com náutica? Ou... Não, eu como eu perdi meus pais muito cedo, eu tive que correr atrás de trabalho, né? Ah, Graças a Deus sempre trabalhei e estudei. show. Né? E fui trabalhar em lojas no centro da cidade, aquele garoto que passava pano na loja e tal. E eu fiquei lá na minha adolescência até a idade militar, né? Sim. E depois eu comecei a viajar com um representante lá que vendia para a loja. Não sabia nada, nunca tinha saído do Espírito Santo. Comprei um guia 4 rodas e comecei a viajar. Ele tinha aquele Monza Tubarão, aquele carro antigo. Depois que eu voltei de lá, fiz uma amiga lá do bairro, a Solange, tinha uma empresa de seguros, né, uma seguradora próxima lá. Aí ela me levou para me trabalhar como contínuo, office boy. E eu desenrolava muito fácil. E como que voltou a náutica na tua vida? Depois Fiquei 12 anos trabalhando lá na seguradora, né? Me casei. Até mesmo a quantidade de filhos, eram só 2 filhos, menino ou menina. Quando eu estava na minha faixa aí, beirando aos 30 anos, eu sempre tive aquela vontade de vir para a área marítima. Eu estava numa seguradora, estava estressado, que escritório é terrível. Aí eu cheguei e falei para minha chefe, aí eles estavam querendo enxugar, né, o quadro de funcionários, eu aproveitei e falei, tô indo embora. Mas você pensa bem o que você vai fazer? Eu não falei, eu tenho que pensar agora, porque eu já tô com quase 30 anos. Eu preciso fazer aquilo que eu gosto. Aí saí de lá, fiquei quase um ano e meio desempregado. Aí um carpinteiro do estaleiro ia entrar de férias e ele faz tudo. Aí eu conversei com o dono do estaleiro e comecei lá, né, fazer os trabalhos, varria, porque eu estava sentado na porta de casa, as contas chegando e o dinheiro acabando, entendeu? Sim. Falei, não, vou correr atrás. Sim. Comecei lá, varrendo o estaleiro, mergulhando, botando os barcos na linha, né? Você mergulhava naquela água suja lá, canal, nossa, cara, e tinha uma saída de esgoto bem próxima. Aí, nesse trabalho no estaleiro, subiu uma empresa, um barco de mergulho de uma empresa, e quem mestrava esse barco, Seamar 2, era o meu amigo de infância, né? Comecei a trabalhar como vigia nesse barco, né, à noite, só que eu tinha 2 trabalhos. Num clube próximo de casa lá, como vigia de porteiro de piscina. E à noite saía de lá, já passava em casa rapidinho e ia direto pro barco lá, fazer a vigilância. E trabalhando nesses 2, né? Fui pra capitania, fiz a prova de marinheiro auxiliar. Como eu estava estudando o livro há muito tempo, fiz a prova rapidamente. E hoje, além do clube, você também cuida de embarcações? Eu trabalhei 6 anos no clube, tá? Lavando lancha, fazendo esses trabalhos de manutenção, né? Legal. Eu já estava com a minha carteira marítima, né? E trabalhei para o antigo Comodoro, Carlos Pimenta Mosquen. Ele é um cara extraordinário. Ele uniu a classe da velha e a classe dos lancheiros, que você tinha uma picuinha Às de vezes tem, né? Mas a gente divide mais espaço. Mas isso mudou, cara. Que bom. Mudou o Yacht Club. Mas tem a mesma coisa assim, tipo, é que assim, existe, por exemplo, às vezes tem uma inimizade, isso é muito ruim, não deve existir nunca, né? Às vezes tem uma brincadeira, que nem Não, dois amigos, um é corintiano, outro é palmeirense, um é Flamengo, até Fica Botafogo. fotocando ali pra isso provocar. Além de a vela ser muito mais acessível do que a maioria das pessoas imagina, ela gera muitos empregos. Se você tentar imaginar Paraty, por exemplo, com metade das marinas, ia ter bem menos emprego e muito menos dinheiro na cidade. O marinheiro, por exemplo, que cuida lá de, sei lá, umas 5 ou 6 lanchas, dependendo das lanchas, não ganha mal. É comum a população ter um olhar preconceituoso e muito caricato sobre a náutica às vezes. Não tô dizendo que às vezes não tem cenas que até dá raiva. Mas isso tem em qualquer lugar. Mas e aí, tipo, como surgiu o Iemanjá? Essa história que a embarcação escolhe o seu proprietário é verdade. Você pode até querer comprar um, mas você vai pegar o barco que te escolheu. E o Iemanjá me escolheu.
Eu sempre passava aqui, o Iemanjá é um barco teimoso. O Iemanjá era um barco que estava aqui praticamente abandonado, quase afundando, cheio d'água, né? A vontade era grande de morar a bordo, entendeu? Sim. Sempre tive essa vontade de morar a bordo. Aí eu conversei com o Jânio e pedi se ele daria uma permissão, ele era o diretor na época. Sim. De eu ficar tomando conta de Iemanjá, fazendo algumas coisas nele, né? Dando a manutenção dele sem custo já nenhum. olhava... Já namorando ele. Aí ele levou ao conselho e permitiu. Aí eu fiquei praticamente quase 2 anos morando no Iemanjá. Aí depois eu fiz uma proposta a ele. Chamei ele para conversar e falei do que eu gostaria, né? Se eles permitiam fazer uma proposta de compra. Sim. Eu já tava trabalhando pra caramba, economizando, lógico, né? O que eu ganhava nem passava, era tudo pra poupança. Porque o objetivo era esse, entendeu? Aí conversando com ele, ele levou ao conselho depois, nesse tempo que eu morei. Demorou pra caramba. Eu fiz uma proposta de compra, né, parcelamento, eles aceitaram, aí eu comecei a pagar. Sim, sim. E, cara, era trabalho, mas trabalhava de tudo quanto é jeito pra ter. E eu comecei a trabalhar bastante, que eu comecei a juntar os dias das próximas prestações. Sim. Quando dava pra pagar 2, 3, eu pagava. Sim. E aí adiantar, porque o objetivo era terminar logo para depois começar a obra, né? Que eu vou começar agora, a reforma. Tá quitado, então. Tá, Que maravilha. quitado, tá tudo certo. Agora é a hora da... E que modelo é esse barco? Segundo o Beto, eu achei que fosse um projeto do John Hanna. Tá? Eu não tinha tanto essa pesquisa que eu fiz agora no YouTube. Aí conversando com ele vendo o barco também, ele falou, aí eu falei a respeito, né? O projeto do John Hanna, eu falei, cara, isso aí parece um Colin Acha. E são outros barcos? São outros barcos da mesma família. Ah, sim. Entendeu? Esse aqui é um pouco mais parecido, mas só que a casaria dele é comprida, né? Iemanjá a casaria é mais curta. Esse aqui é o que mais parece a nível de... Todos parecem uma baleeira antiga, assim, né? E esses barcos eram usados lá na... Que lindo, com as Ele velas. era, se eu não me engano, eu não me lembro se ele era norueguês, ele era daquela área dos barcos. O teu tem uma armação assim? O meu é um pouco parecido com esse aqui, de mezena, né? E desse monte de vela, assim, eu acho até demais para um barco desse. Mas dizem que é assim, eu até pensei em tirar o mastro de mezena quando teve esse problema e colocar de avante, para pelo menos dar uma cara de barco a vela. Você chegou a velejar nele ou já tava? Não, nossa, cara, eu saí com ele daqui rebocado para ir pro Yacht Club. Eu tava como se fosse pinto no lixo, né? O piano, o Joca, né, que me rebocaram, eles estavam lá, cara, eu tava vibrando. Passando aqui atrás da ilha, pegando aquelas ondulações de través, ele joga pra caramba. Dá aquela guinada assim, chega a dar aquele frio na barriga. Mas eu curti muito, né? E o motor dele, que motor tem? O motor é um Saab, um cilindro. Que é norueguês, alguma coisa assim. O motor. Sueco, sei lá. Inclusive até o amigo mecânico vai dar uma olhada nele. Eu gostaria de sair daqui para ir pro estaleiro motorando. E essa casinha aqui, cara, que é tipo um guincho? Na verdade, isso aqui é uma proteção desse veleiro Farof, que era do Hilton. A proteção da roda de leme ali, né? Só que ele jogava fora, falei, calma, peraí, não era pra mim. Aí eu fiz um morcego, chamamos de morcego. Tá, pra entrar o vento aqui, né? O vento bate aqui é o paiol, aqui é o lugar da bagunça, entendeu? Sim. Vamos com muito trabalho nesse barco, cara. Eu tô com 56 anos, espero chegar a terminá-lo, né? Eu sou um dos, como se diz, um dos guardiões do Iemanjá, vamos dizer assim. Passou o tempo do John, que era o antigo dono, agora é o meu. Né? Espero que quando passar o meu tempo, minhas filhas, né? Não vendam o barco, assumam ele. Mas eu vejo que a coisa não está sendo assim, não. Elas dão muito tipo assim... Elas não gostam muito de navegar? Não, elas vêm aqui, mas elas são... Essa geração de hoje é mais ocupada, entendeu? Então, profissionalmente, né? Então elas têm lá as suas vidas. Sim. A gente tem que entender. Claro. Mas quando dá um espacinho, aí eles vêm pra cá. Show. Aí curtem o barco. Às vezes eu chego da escala do iate, aí
não tem jeito, bate, né? Aí eu chego aqui, tô conversando com ela, daqui a pouco eu cochilo. Durmo, já tiraram foto minha dormindo. Tem nessa? Zoaram pra caramba. Tem uma netinha, Ah, que delícia. a Yasmin. Aquele é meu xodó. Eu tô com 30 dias sem ver minha neta. Eu já reclamei com a mãe, ó, traz ela aqui. Mas e pra você, que diferença tem morar em terra e morar no mar? Toda a diferença. Eu não consigo ficar em terra mais. É tudo, porque aqui não tem mosquito, entendeu? Em terra tem mosquito. Em terra tem cachorro do vizinho latindo. Aí fica o sabe, possante. Só que Olha, muita grande, coisa é grande. Quantos cilindros você falou que é? Ele tem um bico só. Eu Um creio que é cilindro? um cilindro. Caramba, Eu até pensei mais que grandão. E esse motor, o volante dele você roda com a mão, entendeu? Uhum. Mas se a partida tem motor de arranque ou não? Tem manicaca, né? Ah, E ele também pode colocar na parte elétrica também, motor de Ah. arranque. Eu tenho que tirar muita coisa, entendeu? E tem essa numeração aí que eu tô te falando. Aqui é a próxima fase agora que eu preciso entrar nessa casa de máquina, tirar tudo, entendeu? Sim. E dar uma geral dele. Parece ser motor de arranque ali no lado até. Tem ali. Eu tirei pra levar pra manutenção. Já fez legal ou não? Quase. Quase. Chorou, mas não pegou. Nossa, o coração foi da boca. Deu uma explosão. Não, aí não deu. Aí eu falei, bom, tudo bem. Tudo na sua hora. Próxima fase. É. O que você sente assim aqui? É diferente a relação das pessoas com as pessoas? É um pouco diferente, tá? Às vezes algumas, tem muitas pessoas que, como no Yacht Clube, e aqui também, que incentivam muito. Só que tem pessoas que acham que a gente não pode ficar aqui. Uma pessoa como eu, que veio do Jesus de Nazaré, não pode ter 2 barcos aqui na Curva da Juliana. Já falaram uma vez pra mim, como é que pode um vigia de guarderia ter 2 barcos aqui na Curva da Juliana? Mas um amigo meu escutou. Aí ele falou, trabalhando. Ele trabalhou muito no apoio marítimo para conseguir isso. Algumas pessoas não aceitam. E às vezes querem te atrapalhar de você atingir seu objetivo. Tem muito, cara. Mas tem muita gente boa que... Pra te ajudar, pra incentivar você pra frente. E aí você cozinha aqui, tem, então Só que a sorte que minha cunhada veio aqui, eu falei, dá uma geral aqui. Mas você é bom de cozinha, aí? Sabe uns pratos bons? Nada, não, na verdade não, eu não tenho muito tempo, entendeu? Faz o suficiente aí. Eu só aquele miojinho, ovo com arroz, uns peixinhos. Você pesca aqui ou não? Eu tenho que pescar, porque quando eu for viajar com Iemanjá, logicamente você tem que saber sobreviver, Sim. entendeu? E eu sou filho de pescadores. Pescava também. E o teu plano é viajar por aí? Soltar os cabos, cara. Ah. Eu soltei os cabos, foi daqui ali no Yacht Clube rebocado. Nossa, falei. E você imagina ir pra onde? O que você quer fazer? O objetivo é dar passos curtos primeiro. E como é que é, assim, quem aproveita aqui o espaço? Eu vejo que tem nós velejadores, também lanchas, claro, né? E Sim. tem pescadores também, né? Na Tem. ilha ali tem bastante gente. Aqui a área, Curva da a água Jurema aqui, e a tudo. curva da Jurema aqui é extremamente aproveitada. É nadadores de manhã, pessoas fazendo exercício, né? Canoa, né? Canoa havaiana. Você tem uma casa né, que você falou no que tá numa rua legal e tudo aqui, né? Mas também aqui eu me sinto assim, ó, morando num barco, né, cara? No lugar mais chique de Vitória, né? A gente, né, também. Me zoou pra caramba, né? Você pega no meu pé, cara. Pessoal? Nossa senhora. Lá no meu bar, você não pertence mais aqui. Você não é morador de Jesus Nazaré. Eu sou sim, que eu tenho casa aqui. E adoro esse bairro. Sou nascido e criado aqui, eu sou um cria de Jesus Nazaré. E o pessoal aqui que tem casa aqui é tranquilo com o pessoal que veleia, que mora aqui? Cara, o meu barco, por exemplo, o barco A Balieira, estourou a poita uma vez, bateu lá na praia ali do Frade, ali naquela prainha ali, Praia do Tabaco. Porra, e aí quando eu fui tirar, eu vi que tinha uma trinca grande. Aí eu encalhei ela de propósito na praia. Era um sul, tava focando mesmo, entendeu? Ela bateu nas pedras. Aí eu joguei ela na praia, encalhei de propósito, até eu conversei tem um segurança, né? Logo tem uma guarita de vigilância. Aí eu conversei com ele, falei, não, cara, fica tranquilo. A gente tá vendo aí o sufoco que você tá passando. E legal. boa parte
donos de barco de iate, de veleiros, de iate clube, muita gente mora aqui na Ponta Grande. E assim, conhece a gente lá, que tá lá, entendeu? Eu fiquei 2 semanas aqui, ninguém me incomodou. Sim. Ninguém. Você mudou? Você é diferente de quando morava em terra e ia morar aqui? Mudou. Tudo mudou. Você pensa em viver mais, ter mais qualidade de vida. Você pensa na parte ecológica, entendeu? É porque você faz parte do ambiente. Você é uma não é uma obrigação, mas é uma coisa assim, natural que você faz para proteger o ambiente que você vive, entendeu? E cara, a gente aqui nós somos mais felizes, entendeu? Ele veio velejando nos Estados Unidos, esse barco. Veio, o Glauber dessa loja náutica, que sabe muito da história dele. Batendo um papo assim simples com o Glauber, eu queria muito puxar a história dele. Mas eu pensei, poxa, aquilo ali é a história dele, né? Então eu falei, bom, a minha história começa agora com Iemanjá, né? O que eu tenho que fazer é respeitar a história dele, né? E construir a minha. E você que escolheu o nome Iemanjá? Não, já era o nome do barco, Iemanjá. Eu mantive. Aí eu tenho uma prima que é espírita, né? Sim. E a comunidade espírita gostou muito do barco, porque tem as cores de Iemanjá. Aí fizeram um pedido para mim não mudar muito. Poxa, se você puder, a gente não está querendo que você faça isso, mas se você puder, mantenha as coisas originais. Falei, na hora. A vela pode ser elitista, pode absolutamente não ser, pode ser um esporte, pode simplesmente ser um meio de transporte, mas ela também pode ser um meio de vida e uma filosofia que une muitas classes sociais e que não são inimigas entre si, muito pelo contrário. Por causa dessa mesma escolha, podem acabar tendo muito em comum e podendo alimentar os sonhos uns dos outros. É óbvio que para alguns é muito mais fácil comprar um veleiro, e para outros é algo feito com muito esforço, às vezes o trabalho de uma vida inteira. Mas não é assim em terra também? Comprar um apartamento pode ser bastante fácil ou difícil, conforme a história de vida de cada um, e muitas outras razões. Eu acho que o importante é desenhar a forma que você gostaria de viver a sua vida, mas um sonho vivo que fica cada vez mais próximo de se tornar realidade, e esquecer os limites que os outros põem na sua imaginação. A vida já é muito difícil com os problemas reais e objetivos que aparecem sem a gente chamar eles. Sorte nossa que às vezes a gente encontra um César para mostrar que com muita garra, vontade, coragem e honestidade, acima de tudo, muito é possível. Muito obrigado por assistir até aqui e muito obrigado a todos que colaboram com a gente lá no Apoia-se. Se você quiser colaborar de alguma forma, se você já assistiu vários episódios e sente que vale a pena ajudar a gente, deixe qualquer quantia lá no Apoia-se. Fazendo isso você permite com que a gente consiga se dedicar full time para fazer esses episódios todo domingo, e também você concorre a vários prêmios por aqui, especialmente charters e aulas de vela que a gente sorteia aqui todo mês e que muita gente já fez passeios incríveis. Então entra lá no site do Apoia-se. Esses sorteios acontecem somente no Apoia-se e não se tornando membro no canal, infelizmente, porque a gente não tem os dados de vocês por aqui, mas lá no Apoia-se rola direto. Então entra nesse link que aparece aqui ou na descrição e a gente se vê domingo às 10 da manhã ou lá no grupo do Telegram, que eu tô sempre por lá, que você consegue entrar também pelo Apoia-se, tá bom? Um abraço e até mais.